Sob o sol escaldante e os ventos da África, as silhuetas das aves desenham círculos silenciosos no céu do Serengeti. Elas não trazem a morte, mas sim a purificação, removendo os vestígios do fim para que a vida possa continuar. Abutres, os guardiões da natureza. Sob o sol inclemente da África, silhuetas gigantes deslizam em silêncio, com asas abertas como espíritos antigos, atravessando o céu do Serengeti. Eles não são caçadores, nem soberanos da savana. Mas, com paciência e um instinto singular, tornam-se os verdadeiros guardiões da natureza. São os abutres, incansáveis e silenciosos limpadores do mundo selvagem. No ciclo incessante de vida, morte e renascimento, eles são uma peça indispensável. Com uma envergadura que pode chegar a 3 metros e olhos afiados, capazes de observar cada detalhe mesmo a quilômetros de distância, eles circulam nas alturas, aguardando o momento certo para descer. Sob a copa de uma acácia verde, uma zebra tombou após uma luta pela sobrevivência. Seu corpo começa a se fundir com a terra, dando início a um ritual silencioso da natureza. Do alto, um bando de abutres de Rupel desce com asas imponentes, marcando a chegada dos limpadores do céu. Eles não estão sozinhos. Abutres de cabeça branca e abutres de pescoço nu também entram em ação. Cada espécie desempenha um papel distinto. Os de bico mais forte rasgam a pele, enquanto os menores se infiltram mais profundamente. Em um instante, o silêncio se transforma em uma sinfonia caótica, mas ainda guiada pela ordem da natureza. Mas este banquete não pertence apenas aos abutres. No horizonte, sombras escuras começam a se aproximar. Um grupo de hienas, os oportunistas mais notórios da savana, está chegando. O vento carrega o cheiro da carne restante, e olhos famintos brilham sob o sol intenso. Cada passo pesado esmaga a relva seca sob as patas. Então, de repente, elas avançam. Um riso selvagem ecoa, presas de aço expostas, prontas para esmagar qualquer coisa que se coloque em seu caminho.
Gritos roucos ecoam, como um alarme que rasga o silêncio da savana. Imediatamente, asas gigantes se abrem com força, levantando nuvens de poeira. Alguns abutres são expulsos e alçam voo, mas outros, mais persistentes, permanecem, abaixando a cabeça para arrancar rapidamente os últimos pedaços de carne que ainda restam. A cena explode em um caos absoluto, onde asas, rugidos e poeira se fundem em uma sinfonia implacável da savana. Na borda da savana, sombras douradas surgem discretamente. São os chacais, ladrões astutos que espreitam à distância, pacientes, esperando uma brecha para avançar e roubar os últimos pedaços de carne. No alto, corvos negros giram em círculos, seus gritos roucos ecoando como um presságio da morte. Eles aguardam com paciência, esperando o fim do banquete para descer e consumir os últimos vestígios que restam. Até mesmo as criaturas menores, como as moscas, marcam presença. Elas chegam como uma chuva negra, com asas zumbindo densamente, anunciando que a decomposição já começou. Nesse cenário caótico, uma lei imutável se revela. Ninguém é deixado para trás. Dos abutres às hienas, dos chacais aos insetos, todos são elos de um grande ciclo. O corpo daquela zebra não desaparece em vão. Ele se transforma em fonte de vida, em solo, no início de uma nova estação verde. À medida que o sol se põe, tons dourados e alaranjados cobrem todo o Serenguete. As asas gigantes voltam a se erguer e, em silêncio, desaparecem no horizonte. À medida que o céu escurece, o Serenguete mergulha em uma noite silenciosa. Mas a vida não repousa. Na escuridão, olhos cintilantes começam a surgir, refletindo a luz da lua como estrelas da morte. Um bando de leões emerge do mato. Já não se interessa pelo corpo da zebra que foi dilacerado. Em vez disso, seus olhos dourados seguem as gazelas restantes, encolhidas na noite. O silêncio frágil está prestes a ser rasgado por uma nova caçada. Ao longe, um grupo de elefantes se move lentamente. Seus passos pesados fazem o chão vibrar. Eles seguem em direção ao poço d'água, seus corpos imponentes projetando sombras sob a luz da lua. Trombas se estendem, agitando suavemente a superfície brilhante. Na quietude da noite, o som da água ecoa como uma melodia primordial da vida selvagem. No meio desse ciclo, os abutres continuam a planar nas alturas. Eles não trazem a morte, trazem a continuidade, para que a roda da sobrevivência na África nunca pare.
Facóquero. El arte de sobrevivir en la sabana. La mañana se extiende sobre la sabana como una bruma ligera. El viento roza suavemente la hierba, llevando consigo el aliento frágil de un nuevo día. La luz inicial toca el suelo aún impregnado de la noche, despertando los movimientos silenciosos de la vida. Entre la hierba que se mece con el viento aparece una silueta pequeña. No posee la majestuosidad del león, ni la velocidad de la gacela. Es una criatura que a menudo pasa desapercibida ante miradas apresuradas, pero que guarda en su interior una historia de supervivencia singular en la sabana. El facóquero avanza con su cuerpo bajo, las verrugas ásperas, marcadas en un rostro curtido por el sol y el viento, y la cola erguida como una señal vital en medio de la vasta pradera. Sin depender de una velocidad extraordinaria ni de una fuerza abrumadora, sobrevive gracias a una vigilancia constante, reflejos agudos y decisiones tomadas en fracciones de segundo. En la sabana, donde cada mañana se sitúa en la frontera entre el comienzo y el final, el recorrido del facóquero inicia en el silencio, frágil en apariencia, pero persistente, resistente y lleno de carácter en medio de esta tierra implacable. La mañana no prolonga su suavidad por mucho tiempo. Cuando el sol asciende más alto, la sabana revela su verdadera naturaleza. Vasta, expuesta y sin espacio para la distracción. El facóquero baja la cabeza, se arrodilla sobre sus patas delanteras y comienza a arrancar los brotes de hierba más cortos que aún sobreviven tras la estación seca. Esa postura de alimentación tan inusual lo vuelve vulnerable. La visión queda baja, el cuello expuesto, y cualquier sonido puede convertirse en una señal de peligro. Pero es el precio que debe pagar para sobrevivir. La piel de sus rodillas se ha endurecido con los años, transformando la fragilidad en un hábito forjado por el tiempo. Las orejas del facóquero no dejan de moverse. El hocico se agita levemente, captando cada cambio sutil en el viento. En medio de una comida que parece tranquila, la vigilancia nunca abandona a ese cuerpo bajo y compacto. En la sabana, basta un solo instante de distracción para que la mañana termine antes de haber comenzado. No muy lejos, antiguas madrigueras de tierra se dispersan bajo los árboles ralos. No fueron excavadas por el facóquero, sino que son un legado dejado por el oso hormiguero africano, Aardvark. Para el facóquero, estos refugios son protección, la última fortaleza cuando la pradera se vuelve demasiado expuesta. Cuando necesita esconderse, siempre retrocede dentro de la madriguera, dejando la cabeza y los colmillos curvados orientados hacia afuera, listo para enfrentar el peligro si lo sigue de cerca.
La sabana observa en silencio, porque allí donde el facóquero inclina la cabeza para alimentarse, entre los tallos altos aparentemente inmóviles, otras miradas también se concentran en secreto sobre un mismo punto. Una leona yace pegada al suelo, el cuerpo tenso como una cuerda estirada hasta su límite final. Sus ojos dorados se fijan con precisión absoluta en la presa que tiene delante. La hierba se estremece. En una fracción de segundo, la leona irrumpe. Su cuerpo poderoso desgarra el manto dorado. La fuerza estalla en cada salto. La distancia entre cazadora y presa se reduce tan rápido que no queda espacio para la duda. El facóquero corre, la cola erguida, cambia de dirección una y otra vez para escapar. La leona acelera, acortando la distancia con cada segundo que pasa. El suelo vibra bajo los pasos frenéticos. La distancia se reduce a apenas unos metros. Entonces, de forma inesperada, el facóquero gira bruscamente. Sus colmillos curvados destellan bajo el sol abrasador. Un embate desesperado, no para vencer, sino lo suficiente para obligar a la leona a frenar y perder el impulso de la persecución. La sabana exhala sobre la pradera. La quietud regresa como si nunca hubiera sido desgarrada. Pero para el facóquero, la mañana deja una lección bien conocida. En la sabana, sobrevivir a veces no significa correr más rápido que el depredador, sino saber exactamente cuándo detenerse y cuándo arriesgarlo todo. Después de la persecución, la pradera vuelve a llenarse de sus sonidos habituales. El facóquero retoma la búsqueda de alimento, manteniendo una distancia prudente ante la posibilidad de un nuevo acecho. Aunque ha logrado escapar, la alerta sigue envolviéndolo. En la sabana, la calma no es más que una capa frágil. Luego, llega la estación seca. La hierba escasea, la tierra se agrieta y los árboles pierden su color. El facóquero se ve obligado a desplazarse más lejos para encontrar suficiente alimento. Esta presión lo expone con mayor frecuencia a las emboscadas de leones y leopardos. Por ello, cada decisión que toma adquiere un significado vital. Mientras muchas especies se agotan bajo el sol abrasador, el facóquero posee la capacidad de regular su temperatura corporal para reducir la pérdida de agua. Se revuelca en el barro para refrescarse y protegerse del sol, al mismo tiempo que elimina parásitos. Esta asombrosa resistencia le permite sobrevivir a largos meses con casi ninguna lluvia. Avanzan con cautela hacia el barro. La capa oscura se cierra alrededor de sus cuerpos bajos, cubriendo la piel como una armadura áspera pero eficaz. El sol queda bloqueado. Los insectos quedan atrás. En ese breve instante, la sabana parece suavizarse, como si concediera a la vida una pausa para tomar aliento.
Entonces, la superficie del agua se agita levemente. No es el viento. Desde la parte más profunda del lodo, una masa pesada emerge, lenta y silenciosa. El hipopótamo aparece casi sin aviso, su cuerpo colosal oculto bajo el barro espeso, dejando al descubierto solo los ojos y las fosas nasales que observan el entorno. Para él, esa charca no es solo un lugar para refrescarse, sino un territorio marcado desde hace mucho tiempo. El facóquero se detiene en seco, las orejas se alzan, el cuerpo se tensa como una cuerda estirada al máximo. No es presa del hipopótamo, pero tampoco pertenece a ese lugar. En la sabana existen fronteras que no necesitan colmillos. Basta una presencia fuera de sitio para volverse tan peligrosa como una cacería. No hay confrontación, solo señales leídas a tiempo. El facóquero retrocede despacio, paso a paso, mantiene la distancia necesaria y se retira, cediendo el lodazal a otro. Busca una zona más somera, donde una seguridad frágil aún es suficiente para continuar su ritual de enfriamiento. En la sabana, incluso los lugares que sostienen la vida exigen respeto. El facóquero lo comprende, y es precisamente esa capacidad de interpretar el mundo, saber cuándo avanzar y cuándo retirarse, lo que le ha permitido sobrevivir en una tierra que nunca concede indulgencias. Cuando el sol desciende poco a poco sobre la sabana árida, las siluetas bajas se alejan en silencio del lodazal, llevando aún sobre la piel la tierra oscura como huella de un día que ya ha pasado. La pradera vuelve a abrirse ante ellas, vasta, expuesta y sin prometer jamás seguridad. En la sabana, las especies más poderosas suelen ser las más mencionadas, pero son precisamente las criaturas menos visibles, con andar bajo y vidas frágiles, las que en silencio mantienen este territorio en funcionamiento. Con cada pisada y cada franja de tierra removida, el facóquero deja pequeños cambios, suficientes para que la hierba vuelva a crecer y para que la vida encuentre un lugar donde echar raíces. Un día más llegue a su fin, no como una hazaña deslumbrante, sino como la confirmación silenciosa de una resistencia cuidadosamente preservada. En este lugar, la vida no pertenece al más fuerte, sino a quienes saben escuchar la tierra bajo sus pies, adaptarse a los cambios y seguir avanzando, aunque sean pequeños, en medio de la sabana implacable.
Savannas, a terra sem trono. Entre os arbustos densos da savana, existem encontros que nunca são anunciados. Não há rugidos ecoando, nem sinais de alerta no ar. Apenas um silêncio tenso, esticado como uma corda, envolvendo toda a paisagem, e um predador avançando em silêncio, passo após passo, lento e deliberado, como se a própria savana prendesse a respiração. Aqui, o tamanho nem sempre decide a força, porque a savana não funciona pela forma ou pelo peso, mas pela determinação e pela decisão firme. É um lugar onde a coragem é medida pela capacidade de avançar, quando todos os outros instintos pedem para recuar. E às vezes, aquele que não conhece o medo se torna o maior perigo. Escondido sob os arbustos espinhosos, um pequeno animal se move quase sem fazer qualquer som. O corpo baixo junto ao chão, a pele espessa protegendo o corpo e as garras afiadas prontas para reagir. Seus olhos não procuram força nem adversários, procuram apenas oportunidades. O texugo do mel surge como um predador que não segue as regras habituais da savana. Enquanto procura alimento, o texugo do mel para de repente. Logo à frente, no espaço aberto entre arbustos dispersos, 2 filhotes de leão brincam despreocupados, completamente alheios ao perigo bem diante deles. Ainda são jovens demais para entender que, na natureza, um único momento de descuido pode mudar tudo. Não há aviso, não há qualquer hesitação. O texugo do mel avança. Em um instante, o silêncio se estilhaça. Os 2 filhotes de leão entram em pânico e correm, seus gritos ecoando pela savana como um alarme bruto e primitivo, carregando uma única mensagem: o perigo realmente começou. Não muito longe dali, a leoa reconhece imediatamente o chamado de seus filhotes. Sem hesitar, sem pensar, sem calcular, ela avança movida pelo reflexo mais puro. Não é uma caçada planejada. É o instinto profundo de proteger seus filhotes a qualquer custo, ignorando qualquer risco ou consequência. Mas o texugo do mel não recua. Ele permanece firme diante da ameaça que se aproxima. Mostra os dentes, pronto para enfrentar o perigo. À sua frente está um dos predadores mais temidos da savana. Alto, poderoso e muito maior em tamanho. Ainda assim, nos olhos do texugo do mel não há medo, apenas concentração e uma determinação fria.
leoa contra-ataca com investidas poderosas. Garras afiadas e mandíbulas fortes dominam o espaço ao redor, e todas as vantagens parecem estar ao seu lado. Ainda assim, o texugo do mel não recua. Ele permanece firme diante dessa força enorme, pequeno, mas sem se render. Diante da leoa, ele se coloca como um igual, porque no mundo selvagem, a ousadia às vezes é a arma mais perigosa. Então, o texugo do mel desaparece entre os arbustos tão rápido quanto surgiu, deixando para trás um silêncio pesado. Os dois filhotes de leão se aproximam com cautela. Eles se encostam junto à mãe. A savana lentamente retorna ao seu silêncio familiar. Mas depois desse encontro, o frágil equilíbrio desta terra mudou de forma silenciosa. Nesta vasta savana, os leões há muito se tornaram um símbolo de força. Não por causa de uma velocidade extraordinária ou de uma astúcia individual, mas pela capacidade de existir como um grupo unido, onde a força não vem de um único indivíduo, e sim da coordenação, da disciplina e da ordem de toda a alcateia. Os leões não vivem sozinhos. Eles existem em grupos como uma estrutura social complexa, construída sobre confiança, hierarquia e dependência mútua. Neste lugar, a sobrevivência não pertence ao mais forte ou ao mais agressivo, mas àquele que sabe cooperar no momento certo e cumprir o seu papel dentro do conjunto. Os filhotes de leão crescem entre brincadeiras que parecem inofensivas, investidas desajeitadas, passos de espreita ainda imaturos e disputas que terminam sem um vencedor. Mas em cada movimento eles estão aprendendo a sobreviver, porque neste mundo não há espaço para o acaso. No centro do grupo de Apã estão as leoas. Elas são as verdadeiras caçadoras e também as protetoras mais determinadas. Cada decisão, cada caçada, cada vez que se colocam diante dos filhotes, carrega riscos inevitáveis. Mas é justamente essa disposição de enfrentar o perigo que sustenta a sobrevivência de toda a família através das estações mais difíceis. Os leões machos raramente cuidam diretamente dos filhotes, mas a sua presença mantém as fronteiras respeitadas. Um rugido que ecoa na noite não é apenas um aviso, é uma afirmação clara de território, de controle e de que este grupo não está sozinho na vasta extensão da savana. Quando a fome se faz sentir, a savana começa a mudar de ritmo. As leoas se espalham em silêncio, aproveitando o vento, a escuridão e a sintonia construída ao longo dos anos. Porque a caçada delas não é fruto de força impulsiva ou velocidade isolada, mas do resultado de disciplina, cooperação e experiência acumulada com o tempo.
No instante decisivo, o silêncio se rompe. As leoas saltam de repente para fora da grama baixa. Seus corpos explodem em uma aceleração curta e precisa. Terra e pedras se levantam sob as garras. A presa dispara em pânico e toda a savana irrompe em uma perseguição onde até o menor erro pode custar a própria vida. Quando a presa cai, a ordem se estabelece imediatamente. O leão macho come primeiro para afirmar sua posição. Depois vêm as leoas. E por último, os filhotes. Ao redor da carcaça, rosnados ecoam. Não por hostilidade, mas porque este é o ritmo duro da sobrevivência de todo o grupo. Mesmo sendo duro e cheio de competição, o grupo ainda compartilha a fonte de vida. Porque nenhum indivíduo pode sobreviver por muito tempo se o grupo desmoronar. No mundo dos leões, a família não é uma escolha emocional, mas uma condição essencial para manter a força, a ordem e a sobrevivência através das estações mais difíceis. O que acontece na savana não é apenas a história dos leões. Cada caçada bem-sucedida ou fracassada, cada vida preservada ou perdida, deixa marcas duradouras. Porque nenhum ser vivo existe isoladamente. Até o menor passo influencia silenciosamente o ritmo de funcionamento de toda esta vasta terra. Leões, texugos do mel ou qualquer outra criatura não dominam realmente esta savana. Eles são apenas elos de uma rede de vida complexa, onde a força não vem de ocupar uma posição mais alta, mas do papel que cada espécie desempenha no equilíbrio geral da natureza. Nesta savana não existe um trono para o vencedor, nem um governante que controle a ordem. A força não está no topo da cadeia alimentar, mas no equilíbrio frágil entre inúmeros seres vivos que coexistem, influenciam uns aos outros e dependem mutuamente a cada estação difícil. Cada passo deixa um rastro. Cada encontro cria consequências que se espalham. O que acontece em silêncio é tão importante quanto os momentos explosivos diante dos olhos. Porque a vida não funciona por ordens ou poder, mas por conexões invisíveis que unem todos os seres vivos no mesmo ritmo de respiração. O texugo do mel não sabe que é corajoso. O leão não sabe que é forte. Eles não buscam títulos, nem posições. Apenas fazem aquilo que a natureza exige em cada momento. E é justamente essa existência pura que mantém a savana respirando através de cada estação difícil. Nas vastas planícies, guerreiros livres disparam como chamas vivas. Não são apenas cavalos selvagens.
mas a própria expressão da força e do instinto de sobrevivência em cada galope interminável. Mustang, os guerreiros. Selvagens. Sob o sol ardente, a manada dispara em plena corrida, levantando nuvens de poeira vermelha sobre as planícies sem fim. Não há cercas nem caminhos que as detenham. Cada batida de casco é um pulso selvagem. Curiosamente, eles não são nativos. Seus ancestrais vagaram por estas terras há milhões de anos, antes de desaparecerem cerca de 10.000 anos atrás. Foi apenas no século XVI, quando cavaleiros espanhóis trouxeram cavalos ibéricos, que a jornada de renascimento começou. Alguns escaparam das rédeas, outros foram libertados na natureza. Ao longo de muitas gerações, adaptaram-se ao vento, ao sol e às tempestades de areia, tornando-se parte do ecossistema da América do Norte, um símbolo eterno de liberdade. Os cavalos selvagens Mustang têm altura média entre 142 e 163 centímetros, com peso corporal variando de aproximadamente 270 a 430 quilos. Sua pelagem é diversa em cores, indo do marrom escuro e preto intenso ao cinza prateado ou padrões malhados. Eles geralmente vivem em pequenos grupos de 5 a 15 indivíduos, liderados por um macho dominante. Ao seu lado estão as fêmeas adultas, que ao mesmo tempo nutrem e protegem a nova geração dentro da manada. A manada nunca para, movendo-se constantemente pelas planícies em busca de pastagens frescas e fontes de água. Nessa jornada, permanece sempre alerta, desviando de lobos cinzentos, pumas e até das ameaças vindas do ser humano. Mas o perigo não vem apenas dos lobos ou dos pumas. Da porta da floresta surge uma silhueta colossal, olhos ardendo na escuridão. O urso pardo avança com passos pesados, sua respiração liberando um vapor frio no ar. A manada de Mustangs se mantém alerta, orelhas erguidas, respiração acelerada. O instinto de sobrevivência lhes avisa que o perigo está próximo, esperando apenas o momento de explodir. O urso pardo acelera ao máximo, a poucos passos de distância. Mas a manada responde em uníssono, aumentando a velocidade, músculos poderosos impulsionando seus corpos pelas planícies, abrindo uma distância frágil. Em um instante de frustração, o urso desacelera, sua silhueta pesada se perdendo no silêncio.
Resta apenas a poeira vermelha desaparecendo no horizonte, enquanto a manada de mustangs some como um vento selvagem. Mais uma vez, escapam das garras da morte, não pela força individual, mas pela força do grupo e por um desejo de liberdade que jamais se rende. Damãe, no mundo selvagem, a união da manada é o verdadeiro escudo contra o perigo e também a chave que abre as portas da sobrevivência. Somente juntos eles têm força suficiente para enfrentar as ameaças que espreitam de todos os lados. As planícies nunca descansam. Após cada perigo, a vida continua, como se o medo jamais tivesse existido, restando apenas o fôlego selvagem e o desejo ardente de existir, ecoando em cada relincho e em cada batida incessante de cascos. À medida que a primavera se despede, o verde retorna às planícies e longos relinchos ecoam ao longe, prolongando-se no vento como um chamado que anuncia a chegada da estação de reprodução. Os machos solitários observam em silêncio as manadas de fêmeas, sem desviar o olhar do líder. Com paciência, analisam cada movimento, buscando sinais de fraqueza e esperando o momento certo. Quando a oportunidade surge, avançam para o desafio. O confronto começa com olhares em chamas e posturas orgulhosas. Mas, em poucos instantes, tudo explode. Crinas eriçadas, cascos dianteiros golpeando o ar, dentes cravando-se no pescoço. Eles se entrelaçam na poeira, cada impacto fazendo a terra tremer. Apenas uma luta. É a prova de coragem, força e poder. O vencedor conquista toda a manada, enquanto o derrotado se retira em silêncio, carregando feridas e um orgulho despedaçado. Quando a estação de acasalamento chega ao fim, a manada gradualmente se estabiliza. As fêmeas entram em um período de gestação que dura quase um ano e dão à luz no início da primavera, exatamente quando as planícies voltam a ficar verdes. Os predadores não esperam. Logo ao nascer, o potro precisa aprender a ficar de pé, dar os primeiros passos e correr em poucos minutos. Esse instinto de sobrevivência é o primeiro presente que a natureza lhes concede. Os Mustangs não são apenas animais selvagens. São o símbolo da liberdade, o eco de cascos que ressoa através dos desertos escaldantes, dos cânions majestosos e das planícies sem fim.